Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é quarta-feira e você sabe, dia de quarta-feira tem episódio novo do nosso Intríade e a gente começa hoje um episódio muito especial, um bate-papo, como sempre, é algo que eu sempre falo aqui, a gente sempre traz pessoas especiais para temas especiais, para você que também é especial para a gente. Antes de a gente começar, já aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, já faz a sua inscrição, já aciona o sininho para você acompanhar tudo que a gente tem aqui e aparecer aí para você e você não ficar de fora de nenhuma novidade do nosso canal, tá certo? E, enfim, nosso bate-papo hoje é sobre comunicação, é sobre jornalismo, é sobre vida cristã. É um bate-papo muito extenso, muito vasto, de muitos temas, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu estou aqui com a jornalista, quando eu vou falar dela que eu conheci ela criança. A Daniele Monteiro, que você também já conhece, né? Com certeza você já deve ter visto o rosto dela aí, o trabalho dela aí na Rede Record. Eu estou falando da Daniele Monteiro. A gente vai conversar sobre a trajetória dela no jornalismo e também a experiência dela como ministra de louvor. Olha só. Daniele, que prazer receber você aqui. Bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Sei que sua vida é corrida, mas separou esse tempo para estar aqui no Intríade. Olha, eu quero agradecer muito, primeiramente, a Deus pela oportunidade, tudo que acontece na minha vida, pela permissão do nosso Pai, agradecer ao Senhor, a sua equipe, pela gentileza de me convidar. Eu estou me sentindo muito importante, né? Mas Estou me sentindo nervosa, até porque é a primeira vez que eu estou participando de um podcast. Olha só, que Olha, bênção. até Bruneio, viu? Põe exclusivo, hein? Põe aí, carimbo exclusivo. É verdade, mas não deu trabalho para me trazer, porque eu vim de coração, estou muito feliz. Obrigada mesmo pelo convite, espero compartilhar com vocês boas histórias do jornalismo e também da vida na igreja, né? O senhor me conhece desde pequenininha, o senhor não mudou nada. Gente, ele não mudou, quero saber qual que é o cosmético que ele está usando, a fórmula da juventude, porque o tempo passou, ele continua mesmo. Hoje, anota isso aí também, separa isso aí. Muito bem, parabéns. Bom, minha querida, então vamos conversar, né? Eu sempre começo o nosso bate-papo com os meus convidados. Eu sei que nesse momento tem muita gente, por exemplo, nós acabamos de vir do Enem agora, então tem muita gente que se inscreveu, né, que prestou o exame para jornalismo, né, e tem muita gente que está entrando agora na faculdade de jornalismo, tem gente que já está saindo da faculdade de jornalismo, está em busca de um estágio, de um lugar para trabalhar, e tem gente que já tem experiência no jornalismo, tem gente que já faz jornalismo há muito tempo, mas ainda não conseguiu um lugar ao sol. Então, a tua história no jornalismo já tem mais de 10 anos, 10 anos já, né? No vai fazer 11 agora, em fevereiro. E você, então, já atua profissionalmente. Mas vamos lá para o início. Bora. O que levou a Daniele a querer, né, a desejar o jornalismo? Foi a tua primeira opção? Como você se viu dizendo, não, eu quero ser jornalista, eu quero trabalhar com comunicação? Não foi a minha primeira opção. Acho que, assim como tantos outros estudantes do ensino médio, eu tinha uma dúvida cruel sobre qual profissão escolher para a minha vida. Eu pensava muito em ir para a área da saúde. Veja só, que ironia do destino, né? Pensava muito fazer medicina, depois eu passei para psicologia, eu queria ser da área da saúde, eu queria poder juntar o meu ministério de louvor, de pregação, com algum curso na área da saúde. Na minha cabeça tinha tudo a ver. Aí eu prestei vestibular para medicina. Por 3 anos, gente, eu batia na trave e não conseguia entrar. E era uma frustração imensa, pastor, porque eu estudava tanto, me dedicava, ganhei uma bolsa integral no convênio devido às notas. Então, assim, tinha tudo para passar e tudo indicava que eu faria medicina, conseguiria a vaga, mas sempre eu batia na trave e aquilo me trazia uma frustração imensa. E quantas vezes eu chegava a perguntar assim, meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, estudando corretamente, não falto, me dedico, vou para a igreja, né? Eu não deixei de fazer a obra do Senhor e eu não conseguia passar. E aí, pelo 3º ano consecutivo, que eu batia na trave, não conseguia entrar, eu disse, realmente, eu não vou mais fazer medicina. Deus está me mostrando que não é esse o caminho que eu devo seguir.
E aí começou aquela crise existencial do tipo, o que eu vou fazer na minha vida? Porque eu já tinha escolhido um curso na área da saúde, nunca pensei em nada fora da saúde. Cogitava a possibilidade de ser design de interiores, mas era muito, muito, muito remota a possibilidade. E aí uma pessoa que o senhor conhece também, pastor, jornalista, o César Vasconcelos. Sim, Cezinha. Ele tem, assim, uma influência muito grande na minha história profissional. Ele me disse assim, Dani, por que tu não faz jornalismo? Aí eu, jornalismo? Não, nada a ver. Aí ele falou, você gosta de se comunicar, você tem uma boa apresentação, expressividade, gosta de ler, gosta de escrever. Por que não faz? Aí eu pensei assim, não é para mim, isso não é para mim. Eu posso fazer qualquer curso, menos jornalismo. Só que aí o Senhor começou a ministrar no meu coração a possibilidade, cogitar essa possibilidade. E aí pensando, falei, não tem mais nada a perder. Já tentei 3 anos para medicina, que era o curso da minha vida. Todo mundo estava na maior expectativa. O colégio onde eu estudava também tinha essa expectativa. Me deu a bolsa integral. Não passei, então o que vi agora é lucro. Fiz jornalismo, passei. No primeiro dia de aula, eu disse, meu Deus, obrigada porque eu não passei em medicina. Porque esse é o curso da minha vida. Que legal. Eu nasci para ser jornalista e não sabia. Então é muito interessante que os planos de Deus, de fato, por mais que sejam diferentes dos nossos, sempre são melhores. Nunca pensei que o jornalismo iria me abraçar, mas Deus já havia traçado esse projeto para a minha vida e permitiu que essas frustrações viessem de não passar num curso que eu idealizava para que eu pudesse me encontrar no jornalismo. E eu lhe digo com toda a convicção do meu coração que eu amo ser jornalista e se voltasse atrás, eu faria tudo de novo. Nasci para a área da comunicação e aí eu pude entender que eu iria mesclar mais ainda com o ministério que o Senhor tem para a minha vida na área da comunicação. E aí hoje faz todo sentido. Faz todo... legal. Abrir os meus olhos. Que legal, né? Porque, assim, é uma crise natural que se vive ali nesse período de escolha de profissão. Né? A gente ouve muito, desde criança que começa... E a medicina está muito no imaginário das famílias, né? Quero ser médica, você é médica. É o curso mais concorrido então, ainda, muito. Né? Então, as pessoas veem muito... E, às vezes, as pessoas elas têm isso sem realmente que isso seja, de fato, um olhar... Porque como é que eu vou ter uma criança de 11, 12, 13 anos... vai ter repertório, vai ter subsídio para dizer eu quero ser médica. Né? Eu fiz um trabalho com a minha filha ali de 18 anos, ela está fazendo música na UEPA, porque ela, no início também, ela queria ser médica. Até que chegou um momento, quando estava próximo do Enem, ela disse, não sei o que eu vou fazer, nós nunca queremos interferir. Claro que a gente queria que ela fizesse música. Né? Nós temos uma escola de música para ela seguir adiante. Ela é ministra de louvor também, toca tudo quanto é instrumento, canta, estudou desde criança aqui dentro da escola. Mas não queríamos dizer, não, é isso que você vai fazer. Só que chegou um momento em que ela ficou em crise, porque ela não queria dizer que ela não queria mais medicina, porque desde cedo ela quis medicina. Então... comecei a fazer um trabalho de psicólogo, de pai psicólogo com ela, perguntando como é que você se vê, né? Você se vê atendendo assim, qual é o teu ambiente? Começamos a conversar até que chegou uma hora que foi Deus realmente também que orientou o coração dela. Né? No teu caso, Deus usou o nosso querido César, né? Homem de Deus, que foi lá e te deu uma orientação e juntar, né, a vontade de Deus com aquilo que nos faz bem, poxa vida, por exemplo, eu amo fazer isso aqui. E eu sei que Deus tem usado esse canal para alcançar muita gente. Então, fazer aquilo que está dentro do projeto de Deus e a gente afinar a nossa vontade com a vontade de Deus, é sempre assim, vai dar nisso, vai dar em satisfação, em alegria, vai gerar bênção, vai né? gerar, né? As coisas, quando estão no alinhamento de Deus, só traz bênção. Não significa que a gente não passa por lutas e dificuldades e etc e tal. Mas a gente sente a paz, o conforto e a benevolência do Senhor, a sua presença, abrindo portas, né? Possibilitando ainda mais oportunidades. Então, tenho visto, assim, ao longo de 10 anos, dentro do jornalismo, a poderosa mão do Senhor agindo na minha vida. É muito interessante quando eu encontro alguém pelas ruas e eu ouço,
Eu gosto muito do jeito que você reporta. Eu gosto do jeito que você fala sobre aquele assunto tão pesado, tão triste, mas fica leve na sua boca, fica diferente. Então, naquele momento, eu vejo que é a presença de Deus, que é o Sim. próprio Deus agindo e, de alguma maneira, falando, né, na vida daquela pessoa. Porque eu digo, então deve ser Deus na minha vida. Então, já abre uma porta para que as pessoas queiram saber um pouco mais sobre o nosso Deus. Então, assim, sem eu perceber, é Deus agindo através da minha vida e a honra é para Ele, né? A glória é Maravilha. dele. Bom, então aí veio o curso, você se Sim, encontrou, se identificou, se apaixonou, se formou. sim. Agora vem o segundo desafio, que é onde eu vou trabalhar, né? É. Porque geralmente as pessoas pensam, eu vou embora para São Paulo, vou embora para o Sudeste, para o Sul, para conseguir alguma coisa, Porque o mercado né? tá assim. Que não é simples, não é tão fácil. Mas você falou que vai fazer 11 anos de formação, mas já tem 10 anos trabalhando já na área, né? Me Pra fala um você pouco ver, de né? como foi. Saiu da faculdade e já engatou logo no trabalho. Foi praticamente isso. Antes de fazer o jornalismo, eu já trabalhava muito com publicidade e propaganda, fazia muitos comerciais, programas políticos, então já tinha esse envolvimento na publicidade, intimidade com as câmeras, leitura de ATP. Então, quando eu fui para o jornalismo, eu já sabia de todas essas técnicas. E aí, me formei. Quando me formei, eu passei 6 meses sendo repórter na Igreja Universal. Só que eu não demorei muito lá, né? Porque logo um dos diretores da Record também, na época, era pastor de lá. E viu meu trabalho, minha desenvoltura e fez o convite para que eu fizesse um teste na emissora. Fiz, eu passei. Então, assim, foram só 6 meses na Universal, de lá eu fui para a Record e até hoje estamos lá contando a bênção. Já passei Maravilha. por muitas coisas dentro do jornalismo, né? Já apresentei todos os jornais da casa, já fiz ao vivo também para todos os jornais, link para a Rede Nacional, matéria também para a Rede Nacional, já cobri rebelião, assalto com refém, faço matérias de comunidade, já fiz tudo quanto é tipo de matéria, com políticos, sobre economia, cultura, então já passei por todas as esferas. Olha, eu já fui entrevistado por ti, tu não lembras, né? Não lembro, é mesmo? Ah, não lembro, eu sabia que tu ia lembrar. Pastor, me perdoe, não tô lembrada. Foi numa manhã, assim, era cedo, era numa praça, você estava fazendo alguma matéria, e eu fui como psicólogo. E aí eu não lembro também o tema, eu não lembro agora qual era Então o faz assunto, muito tempo, mas né? faz muito tempo, faz bastante tempo. O senhor gostou de ser entrevistado por mim? Sim, claro. Agora você está pagando aqui. Eu tô nervosa, viu, gente? Não é a primeira vez que eu tô participando do podcast. Mas vamos lá, então, aí você entrou na Record, passou por Sim. todos esses ambientes de trabalho, por todos esses formatos. São todos os temas. Então tem muita história para contar, Muita. né? Me conta assim alguma situação que você se sentiu desconfortável, que foi... Quando eu cobri a rebelião lá no P1, foi muito difícil. Era um plantão de domingo, eu tinha entrado 3 da tarde e sairia 9 da noite. Só que por volta de 4h30, aí os presos começaram a rebelião e nós tivemos que ir para lá, foi bastante difícil. Assim, do lado de fora, claro, muitas esposas, mães, filhos, a mulherada em peso foi para lá também, acompanhar todo esse processo, aí polícia tentando ali organizar as coisas, elas fecharam uma parte da BR, então foi um momento muito difícil, lá dentro nós ouvíamos barulho dos tiros, a polícia tentando contornar a situação, tinha helicóptero sobrevoando a área, então eu tive um pouco de medo, era início da minha carreira, ainda estava, hoje eu levaria com mais tranquilidade, mas no início da carreira eu fiquei bem preocupada, porque não sabia o que poderia acontecer, porque os ânimos estavam acalorados mesmo, e era para chamar a atenção, e eu ouvia os tiros, spray de pimenta, bala de borracha, gás lacrimogêneo, aí eu no meio ali, e foi muito difícil. Mas, graças a Deus, consegui sobreviver para contar a história, mas foi um momento que me deu muito medo. E aquela matéria assim que você diz, olha, um dia eu vou cobrir uma matéria dessa, esse é minha vontade, e aí você de repente estava lá.
Lembra de alguma assim que está no teu registro como que eu grande momento da tua carreira? muito na minha carreira. Olha, por incrível que pareça, eu sempre tive muita vontade de entrevistar os meus pais. Sim, sim. E eu consegui entrevistar o meu pai. Era um assunto sobre problemas do coração. Há 2 anos ele infartou, quase que ele nos deixava, mas felizmente ele sobreviveu. E aí entrevistei meu pai para saber como é que ele estava Que legal. reagindo ao pós-operatório, o que ele pretendia fazer daquele momento em diante para ter mais saúde. Então, eu posso dizer que realizei sim um sonho, entrevistei meu pai. Até porque o meu pai não era de acordo que eu fizesse jornalismo. Ele dizia, não, vá para a área da saúde, escolha qualquer outro assunto, qualquer outro tema, né? Qualquer outro curso, melhor dizendo, mas nada de jornalismo. Então, assim, poder entrevistá-lo foi muito interessante e engraçado, legal. porque hoje o meu pai, ele é o meu primeiro fã. Para todo mundo, ele mostra os meus vídeos, fotos, Claro, né? e fala que a filha dele é uma jornalista, que ele tem muito orgulho. Então, foi muito interessante estar assim, de cara a cara com ele. E aí, pai? Se eu não queria que eu fosse jornalista, né? Aí ele disse, mas pensando bem, você nasceu para isso. E aí ele só orgulha. Na verdade, você está presente no dia a dia das pessoas, né? É verdade. Então, as pessoas, às vezes, elas têm a impressão de que você as conhece. Tens essa... Sim! né, É muito interessante quando alguém, assim, que eu nunca vi na minha vida e me chama pelo nome com intimidade, né? Oi, Daniela, tudo bem? Aí eu olho... Oi, tudo bem? Mas é interessante como as pessoas, né? A gente entra na casa das pessoas, no trabalho, em todos os lugares, então ela já tem intimidade, né? Para chamar pelo teu nome. E aí, como é que tu tá? Tudo bem? Eu fico felicíssima. Sim. Eu fico muito contente mesmo. É porque essa relação é bem interessante. Tem gente que realmente ainda é muito presente a ideia de você querer saber notícias e ainda confirmar aquela notícia que você assiste. Por exemplo, você vê uma coisa na internet, você olha, mas tem que checar, né? Aí você vai checar, e onde é que checa? Geralmente são nas redes oficiais, né? Você vai para nas fontes oficiais. Nas fontes oficiais aí, você vai para televisão, né? Então as pessoas elas acabam acreditando em você. Você é uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente vai fazer a reportagem, a gente precisa de fato checar 1, 2, 3, quantas vezes forem necessários para você reportar de fato a verdade. Eu acho que se o senhor me perguntasse qual que é o teu diferencial na hora de reportar ou apresentar, eu tento ser a mais sincera possível. Quando eu estou numa reportagem que o assunto, por exemplo, é triste, eu tenho um maior respeito pelo meu entrevistado, seja ele quem for, pode ser de um presidiário até, não sei, uma autoridade do governo, no maior escalão, mas eu tenho respeito pelo meu entrevistado, porque eu penso assim, se eu quero ser respeitada, eu preciso fazer a mesma coisa por essa pessoa que está na minha frente, que parou para falar comigo e me dar atenção. Então, assim, eu levo isso nos mínimos detalhes há quase 11 anos. Para mim, cada pessoa é única. E eu trato da mesma forma. Então, quando eu vou reportar aquela notícia, eu tento realmente sentir o que o meu entrevistado está me passando para o telespectador saber exatamente o que está acontecendo naquele momento. Claro que o telespectador ele é livre para ter a sua própria opinião. Nós somos formadores de opinião, mas assim, a gente deixa o público tirar as próprias conclusões. Mas eu preciso ser honesta e verdadeira com o que está acontecendo para que o meu telespectador tenha subsídio concreto para tirar suas próprias conclusões. Então, eu respeito muito o meu entrevistado, demais. Eu trato assim como se fosse o último biscoito do pacote. Então, esse é o meu diferencial. Teve uma vez que eu chorei no ao vivo, porque uma mãe tinha perdido o seu filho de uma maneira tão, sabe, grotesca. O rapaz tinha recém-casado, ia viajar com a esposa, tentar a vida no sul do país e faleceu, né? Então, ela estava tão ali triste que eu não consegui me conter. Eu chorei junto com ela. Isso foi no ao vivo. Então, eu quis que o meu telespectador entendesse o quanto que ela estava sofrendo. Dor, né? Então, eu tento muito ser honesta e verdadeira. Talvez por isso muita gente se identifica com o meu trabalho. É interessante porque a gente percebe que já há uma certa leveza, uma certa espontaneidade hoje no jornalismo, até naquele jornalismo mais engessado que tinha antigamente. Parece que, principalmente o pessoal de bancada, né? O pessoal da bancada sempre foi muito aquela coisa formal, né? Muito formal, para transmitir credibilidade, mas hoje a gente já percebe, né?
nos jornais de referência do país, que já há uma troca, já há um espontâneo, um improviso ali na conversa. Fica mais à vontade. Fica mais à vontade, fica mais leve, e fica Isso. melhor de você ouvir. É verdade. Né? Porque você não está... Às vezes a gente tinha a impressão de que a pessoa estava dando uma notícia com raiva. Parece um robô, né? Robotizada, aquela coisa assim bem... E por falar nisso, por falar em bancada... É claro que existe um papel do jornalista de rua, né? Eu estou usando expressões que não sei se são as adequadas, mas tem o jornalista de rua. Que é o repórter. O repórter que vai lá para a rua, que vai lá para a ponta. Quem vai para a rua é repórter. Né? O repórter. E aí tem aquele que fica na bancada. Que é o apresentador. O apresentador. Né? Então, há jornalistas que podem ser repórter. E ele até começa lá como repórter de rua, Sim. Aí vão se desenvolvendo, vêm para a bancada. Certo. Tem uns que não adianta, que se ele sair da bancada para ir para lá, ele não vai fazer o trabalho bem feito. E se ele sair de lá para vir para cá também. Você parece que tem essa... Eu tenho esse jogo de cintura, é verdade. De tanto estar lá quanto na bancada, né? É verdade, eu me encaixo, é verdade. Eu me esforço muito. Eu acho que eu consigo cumprir a missão tanto na rua quanto... no estúdio, né? Porque a gente não tem mais jornal de bancada, por exemplo, não lá na emissora. Agora é uma tendência dos jornais, os apresentadores ficarem em pé, caminhando, não tem mais aquela bancada muito... Acho até mesmo para quebrar aquele protocolo do muito robô, muito estático. Agora a leveza faz toda a diferença. Por isso que foi retirada a bancada. Porque a ideia é essa, né? Você tirar essa divisória entre você e o telespectador. Você tira a bancada, você tira essa divisória, né? E faz diferença. Com certeza. Faz diferença. Agora, a técnica que eu utilizo tanto na reportagem quanto na apresentação é sempre ser muito leve. Eu converso com o telespectador como se ele estivesse na sala da minha casa, tomando um cafezinho comigo. E, assim, a mesma forma como eu ajo diante das câmeras é fora das câmeras. Quem me conhece sabe disso. É isso que eu estou lhe falando. Eu tento ser eu mesma. Eu tento ser... Eu sou a Daniela. Então, assim, tanto fora do estúdio, dentro, na frente da câmera ou não, eu gosto de ser eu mesma. Então, eu acho que as pessoas gostam do meu jeito de ser. Graças a Deus. Que bom. E com relação à tua fé, em algum momento você já sentiu algum tipo de choque, de contraponto entre a tua fé e o teu trabalho, em alguma matéria, em algum momento que você sentiu ali, poxa, como é que eu vou tratar disso? Assim, Deus é tão maravilhoso que me permitiu já começar minha carreira numa emissora cristã. Com princípios cristãos. Com princípios cristãos, e que não costuma fazer algumas matérias que nas outras emissoras a gente percebe que sim, e que seria um desafio muito grande para mim como cristã, estar ali reportando sobre aquele assunto. Assim como é um desafio para os colegas cristãos que estão em outras emissoras. Mas a Record me permite ter essa tranquilidade, melhor podemos dizer assim, né? Para falar sobre assuntos que não vão em choque com os meus princípios cristãos, com a minha fé. Eu me sinto muito privilegiada por ser respeitada pelos meus colegas de emissora. É importante a gente mencionar isso, o quanto que os meus colegas respeitam a minha fé, respeitam a minha postura. Nunca fui maltratada, nada disso, por compartilhar ou crer em coisas que talvez os colegas também não vejam assim como certo, né? Mas eu sempre fui muito respeitada e agradeço muito a Deus por isso. Eu sou livre para ser eu mesma e professar a minha fé. Agora é um privilégio muito grande estar na emissora, né? Que me ajuda muito com isso. Com certeza. Mas se eu tivesse uma outra, eu pediria ao Senhor sabedoria para saber conduzir a matéria que fosse necessária, respeitando sempre os meus superiores. Eu tenho certeza que eu iria me sair bem. Quando o Senhor está na causa, né? Quando Deus está na direção da nossa vida, o Senhor nos dá sabedoria, graça, nos faz respeitosos. Enfim, há sempre uma porta que se abre para você passar, não agredindo, não prejudicando ninguém. Forçando, né? E fazendo a vontade dele. Que maravilha. É visível que quando você fala da sua fé, seus olhos brilham, né? Com certeza. A gente já vai chegar lá. A gente está caminhando justamente para isso, né? Uhum. Eu queria te fazer mais uma pergunta sobre jornalismo, Sim. até para também ajudar quem está começando na área, né? Certo. Imagina, por exemplo, alguém
que formou, né, agora está indo tentar um lugar ao sol. Existe alguma agência, algum tipo de trabalho, de curso, de imersão, seja lá, porque agora tudo é imersão, que se possa fazer, por exemplo, nunca tiveste essa proposta de, vou mentorear novos repórteres, novos jornalistas. Existe alguém que faz esse tipo de trabalho? Aqui, por exemplo, no Norte? Se tiver, não conheço. Aqui em Belém, não conheço. O que eu sei é o caminho de praxe, né? Estágio. Exatamente. O currículo você coloca na emissora, se propõe a fazer um teste, um estágio, um período de experiência, e se a emissora vê que você se adequa às necessidades internas, aí você pode ser contratado ou não. Mas eu não tenho esse conhecimento de alguém que faça esse tipo de mentoria, um trabalho extra, né? De preparo antes de chegar na emissora. Se tiver, ótimo, pode me falar que eu divulgo nas minhas redes sociais, porque tem muitos estudantes de jornalismo que me seguem, mas eu particularmente não conheço. Aí fica a dica, né? De repente, né? Temos alguém que deu start disso, porque eu acho que, na verdade, toda a profissão, né? Na psicologia a gente tem os supervisores, né? A pessoa sai, vai começar a trabalhar no consultório, ela vai com um psicólogo já, com mais tempo de formação, vai ser supervisionado. Tem os estágios também, mas eu acho que com relação à comunicação, ao jornalismo, isso acho que é um filão de trabalho, inclusive, né, Thaís? Vamos pensar na possibilidade. Tá aí, né? Anote aí. Porque se alguém vai começar, né? Se não começou. Verdade. Bom, agora a gente vai dar um salto, né? Agora a gente vai aqui para esse lado aqui. A gente saiu dali, que é a comunicação, a gente vem aqui para o teu lado ovelha. Eu sou mesmo, sou uma ovelha ainda. E assim, né, como a gente falou, desde muito cedo você está na igreja, esteve ali na Assembleia de Deus durante 30 anos. 33 anos, né? Até eu me espanto, caramba, 33 anos. 33 anos, né? Na Assembleia de Deus. E aí você desenvolveu ministério desde criança, deve ter passado pelo departamento infantil. Todos que o senhor possa imaginar. Conjunto juvenil, conjunto jovem, coral. Na minha época não tinha mais o juvenil. Já tinha acabado o juvenil. Já tinha acabado. Eu sou tão velha assim. Mas, pastor, a minha vida foi dentro da igreja. Olha que privilégio. E eu agradeço tanto a Deus que usou a minha mãe para trazer esse ensinamento. Eu cresci dentro da igreja. Com 5 anos de idade, a minha mãe, assembleiana, da Gema, começou a me levar para a igreja e de lá nunca mais eu saí. Participei, de fato, coral de crianças, adolescentes, jovens, participava dos retiros, seminários, culto na feira, culto na rua, cantava, onde me chamavam, eu estava ali, às vezes eu nem tinha tanto conhecimento ou experiência, mas quando me convidavam, minha resposta era sim, eu vou, pode me convidar, eu vou. E já pregava quando era adolescente, então assim, minha vida foi muito dentro da igreja. E a minha mãe me incentivando a orar pela madrugada. Eu era adolescente, 12 anos, eu estava de madrugada orando. Eu queria ler a Bíblia, então assim, a minha mãe me incentivou a amar as coisas de Deus, não fazer por força, por obrigação, por medo, não, mas por gratidão realmente a tudo que o nosso Deus, né, fez e faz por nós. Então assim, desde muito cedo, o Senhor já me dava sonhos de revelação. Eu fui batizada com o Espírito Santo também, muito nova, então eu estava dentro da casa de Deus sabendo exatamente o que eu estava fazendo lá. Ia para o círculo de oração, minha mãe, até hoje eu amo o círculo de oração, porque a minha mãe me educou a estar ali com aquelas irmãs que oram, que buscam o poder de Deus. Então assim, ter tido a minha vida inteira dentro da casa do Senhor fez toda a diferença na fase adulta, fez toda a diferença quando chegou o momento de escolher a profissão, na hora de trabalhar, de ganhar dinheiro, de administrar o dinheiro. E como o jornalismo é uma profissão que nos traz visibilidade, também me deu a maturidade para entender que tudo é vaidade, Sim. Que a gente precisa entender que nós estamos aqui a serviço da comunidade, nós estamos a serviço do povo, e não tem glamour, e não tem nada disso. Então, assim, são princípios tão básicos, porém elementares, que foram fortificados dentro do meu coração por esse período enorme que eu tenho dentro da casa
de Deus. Então, assim, fez toda a diferença. É muito importante, né, esse trilho, né, que você seguiu. E aqui vai a nossa... Acho que é importante falar para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, que não adianta. Se você colocar a sua vida nesse trilho, você vai chegar realmente onde Deus quer. E que vai ser a vontade de Deus, como a palavra de Deus diz, é boa, perfeita e agradável, né? Então, se eu saio desse trilho, consequentemente eu vou assumir responsabilidades dos meus fracassos, das minhas quedas. A gente vai colher, né? O que vai planta. colher, infelizmente. Então, ouvir uma jovem, né? Quando eu era adolescente, eu acho isso maravilhoso, porque eu lembro da minha época de adolescente, não faz muito tempo, né? Verdade. Mas que eu gostava muito disso. Eu, com 15 anos, 16 anos, estava no círculo de oração da Assembleia de Deus, eu estava lá com as irmãs de oração, né? Fortalecendo a fé. E a oração é tudo na vida do cristão. Não tem como você fugir disso, né? A oração é a base, é o princípio. Ninguém vai conhecer, ninguém pode dizer que conhece a Deus se não ora, né? A oração, ela é muito importante. A gente faz na comunidade Altar todo ano, a gente declara, estabelece a temática do ano. Então, esse próximo ano é o ano da família. E a gente divide em 4 trimestres. Então, o primeiro trimestre, de janeiro a março, o tema é Famílias que Oram. Então, são 3 meses que a gente vai fazer de muita oração e a ideia de ensinar a igreja a orar. Isso mesmo. Não só dentro do templo, mas começar a desenvolver a cultura da oração, que parece que acabou nas igrejas. A gente está com muitas atividades nas igrejas, né, com muita coisa para fazer, né? Hoje, com o advento da internet, criou-se mais um ministério na igreja, que é o social media, né? Sim, da comunicação. O social media hoje é um ministério muito... Aqui tem um social media lá pra gente, né? Pessoas que estão ali. Então, e aí a igreja, para poder gerar conteúdo para a internet, gerar conteúdo para as redes sociais... Que é uma bênção também. Maravilhoso, não estou criticando, não. Começa a fazer muitas programações, né? Mas não pode esquecer que existe um fundamento, uma base, que é a oração. Não há fôlego, não há vida, não há crescimento, não há intimidade. Não há fortalecimento. Não há, se não houver oração. Tem que dobrar o joelho. Tem. É com o joelho no chão mesmo e o rosto no pó, a gente consegue vitória. A vitória do crente está também na prática da oração. É orar em tempo e fora de tempo, é rasgar a alma, não rasgar as vestes, mas rasgar o coração diante do único que pode fazer, né, aquilo que nós não podemos fazer. E é através da oração que a gente ganha intimidade com o Senhor e aprende, entende de fato e de verdade que é Ele que nos coloca em lugares altos, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, Ele é a nossa vitória. Não é o homem, mas é Ele. E é interessante porque a gente, às vezes, nem percebe. Quando a gente ora, quem realmente tem uma vida de oração, o tempo vai passando e você não está muito atento e nem percebe para ficar fiscalizando as respostas das suas orações. Aí, um belo dia, né, eu faço muito esse exercício, né? Deixa eu parar aqui, deixa eu pensar. Como é que está a minha vida hoje e o que disso tudo que eu vivo hoje é resposta de oração. Aí eu começo a lembrar. Poxa, eu lembro que um dia eu orei a respeito disso, eu nem percebi, mas Deus fez, Deus agiu, Deus me deu. Né? A oração é esse instrumento que a gente tem para gerar no coração de Deus. É verdade. Né? E para a gente ser gerado no coração de Deus e Deus ser gerado no nosso coração. É verdade. Ontem eu falei na igreja, eu falei sobre o Espírito Santo, né? Que ele é esse auxiliador. É ele que nos faz clamar, Abba, Pai, né? Ele nos ensina a orar, né? Como convém. Nós não sabemos orar como convém, ele que nos ensina. Então, hoje, também existe uma coisa muito importante, que talvez seja a grande interferência da oração, que, mais uma vez, não é crítica, mas é só alerta, são os nossos celulares, que são tão bons. Eu amo tecnologia. Né? Para onde eu me ver, eu tenho tecnologia. Né? Eu tenho tudo que eu posso ter de tecnologia, eu vou ter. Mas na hora de orar, é melhor
Desligar o celular, pegar a Bíblia mesmo no papel, né? Verdade. Para não descer as bandeirinhas, principalmente hoje com os Pix. É. Você tá lá orando aqui, de repente desce uma bandeirinha de um Pix que chegou, você diz, poxa, quem mandou? Ou uma fatura que Ou uma você fatura paga. que tem que pagar, um alerta, enfim. Então é melhor separar de fato, por causa dessas distrações, porque eu acho que o grande problema que impede as pessoas de orarem hoje é a distração. É verdade. E um outro efeito, né, que a gente pode receber da oração é justamente esse encabrestamento da nossa atenção. Porque qual é o exercício que mais a gente pode trabalhar essa contenção dos nossos pensamentos, se não na oração? Verdade. Se a pessoa está muito ansiosa, né, pensando em tanta coisa, um turbilhão de pensamentos, aí tem vários exercícios de respiração. Aqui que ajudam muito, claro. Eu, como psicólogo, não posso dizer que não. Ajuda e muito. Mas vai orar. Para o momento. E todos os pensamentos que vierem, começa a mostrar para Deus, Senhor, eu estou pensando um monte de coisa agora aqui, estou pensando nisso. Mas vai conversando com Deus que você vai perceber o quanto a oração ela vai nos encabrestar os pensamentos e nos ajudar até nesse exercício de concentração, né, de relaxamento, de acalmar os ânimos. A oração é tudo de bom. Olha, se a gente for falar de oração, a gente vai embora. Né? Feliz é aquele que ora. Feliz é aquele que ora. Feliz é aquele que procura ter intimidade com o Senhor através da oração. Você percebe quando um cristão é maduro e menino na fé. Você pergunta, quanto tempo você passa na presença de Deus? Quanto tempo você ora? Aí você vai tirar as suas conclusões. E por que alguns são mais maduros e outros ainda estão no processo, ainda lá atrás. Então, muitas coisas, por exemplo, dentro do jornalismo, eu vi a oração ali ser manifestada mesmo. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma reportagem com uma senhora que havia também perdido o filho dela, de maneira também muito covarde. O rapaz era inocente, foi confundido com um assaltante, acabou morrendo. E eu fui na casa dela e eu sabia que ali o Senhor tinha me levado não só para fazer uma reportagem, havia algo a mais. E chegando lá, aquela senhora depressiva, angustiada, chorando muito, querendo morrer, ela disse assim, olha, Dani, eu até fiz uma corda aqui no final do meu corredor, porque não foram poucas as vezes que eu tentei tirar minha própria vida. E quando eu olhei para aquela corda, o Espírito de Deus começou a me incomodar. Ore por essa mulher. Ore por essa mulher. E eu vi realmente a corda estava posicionada lá. E eu coloquei minhas mãos na cabeça dela. Primeiro eu perguntei, eu posso orar por você? Eu sou cristã. Eu já tinha feito a reportagem para não prejudicar, claro, o trabalho. É importante separar as coisas. Mas naquele momento eu não consegui ser imparcial. O Espírito Santo me levou de uma maneira muito forte e incisiva a orar por aquela mulher. Ela disse, você pode orar sim. Aí ela ficou de joelhos, eu coloquei minhas mãos na cabeça dela e determinei que aquele espírito de morte saísse daquela casa, que ela conseguisse dormir, que ela sentisse paz, enfim, o Espírito Santo foi trazendo as palavras da minha boca. 2 dias depois, ela me mandou um direct, ela disse, eu quero muito te agradecer por aquela oração, porque há 2 anos que eu não conseguia dormir se não tomasse algo, e pela primeira vez eu consegui dormir sem que tomar qualquer tipo de medicação. Então, o cristão jornalista, ele precisa sim ser imparcial, mas há momentos que quando o Espírito Santo fala muito forte, você precisa ter a sensibilidade, o discernimento e a maturidade para conduzir sem prejudicar o trabalho. Sim. Naquele momento eu senti que eu poderia fazer aquela oração, pedir permissão, ela autorizou, e depois eu fui ver que realmente não era coisa da minha cabeça. Perfeito. Era o Senhor falando. É bom você falar sobre isso, Daniela, porque tem muita gente que vai assistir, vai pegar um corte daqui do Intríade e vai ver, claro, que a sua imagem já é bem conhecida na cidade, né, por conta do trabalho que você faz. E quando as pessoas começam a saber, poxa, olha, tem uma moça ali que tem projeção, que está diante das câmeras, que está entrando nas casas, essa moça tem um compromisso com Deus, né? E ela não tem vergonha de falar da sua fé. De forma alguma. Né? Tá aí testemunhando, porque falar de oração parece um negócio meio retrógrado, né? Meio ultrapassado, fora de moda. Hoje em dia, quando você expressa a sua fé, você pode ser ridicularizado em algum lugar, em outro.
Mas a grande verdade é que até mesmo as pessoas que vêm e às vezes tentam ridicularizar a sua fé, elas numa hora te procuram. É verdade. Elas sabem, na hora do aperto, elas sabem a quem elas vão buscar. Já vi muitas né? vezes Deus me honrando diante de pessoas que queriam me rebaixar, minimizar. E aí o Senhor falou no meu coração, fique só calada, eu vou agir na sua vida. E o Senhor fez de uma maneira que deu uma reviravolta. E todas aquelas pessoas que estavam tentando me minimizar tiveram que abrir a boca e dizer, nossa, como você fez bem esse trabalho, você me surpreendeu. O Senhor permitiu que as mesmas abrissem a boca para reconhecer que, de fato, Deus é Deus e Ele usa os que não são. Essa é a minha frase no jornalismo. O Senhor usa aqueles que não são, eu me incluo, para confundir aqueles que são. Na verdade, aqueles que pensam que são. E eu tenho visto isso ao longo de quase 11 anos. Que maravilha. Que a nossa força ela não está no nosso braço, a nossa força está no poder da oração. E muitas portas dentro do jornalismo se abriram porque existe uma mãe que ora por mim 24 horas e que me ensinou que a gente não tem que bater boca com ninguém. A gente entra no nosso quarto, fecha a porta, dobra os joelhos e ali, na intimidade com o Senhor, Ele vai dissolvendo aquilo que está truncado, vai tocando nos corações estratégicos para mostrar que Ele é Deus na sua vida, que para Ele não há impossível e que tudo para Ele é possível e para aquele que crê também. Oh, glória! Maravilha, o negócio tá bom demais. Verdade. Bom, hoje você está na Igreja Batista Missionária da Amazônia, na IBMA, uma igreja já muito solidificada. 51 anos 51 agora anos, comemorou. Né? Como é que é a experiência? Você está trabalhando no Ministério de Louvor? Sim. Eu amo a IBMA. Quando chegou o momento de haver a ruptura entre a Assembleia, assim, ruptura entre aspas, né? Sim. Migrando da Assembleia para a Batista, eu vi que era um tempo de Deus mesmo. A Assembleia de Deus foi muito importante na minha vida. Conheci os dons espirituais. Foi uma grande escola, né? Grande escola, mas chegou um momento que como se eu tivesse que galgar mais um degrau na maturidade. E aí o Senhor me permitiu ir para a IBMA, porque lá o tratamento seria diferente. Mas a Assembleia de Deus me deu as bases que hoje eu tenho. Eu me considero, gosto do movimento pentecostal, sou pentecostal, sou do manto, eu gosto mesmo. E da IBMA já é um pouco mais contido, mas também são pessoas avivadas, cheias do Espírito Santo. Então, lá eu tenho total liberdade dos meus pastores Flávio e Marisa Carvalho. Amo os dois, me dão muita oportunidade para fazer o que eu quiser. É na mídia, é no grupo de louvor, é servindo na cantina, onde eu quiser, eles me abençoam, me incentivam, me impulsionam. Há 1 ano e meio estou lá, muito feliz e querendo receber mais de Deus nessa nova fase da minha vida como cristã. Agora eu sou batista missionária da Amazônia, mas a Assembleia de Deus mora no meu coração para sempre. Na verdade, eu sempre digo, né, que a gente sai da Assembleia, mas a Assembleia não sai da gente. Não tem como. Então, assim, eu sou apaixonado pela Assembleia de Deus, né? Servi também na Assembleia de Deus muitos anos, né? Dirigi 10 igrejas na Assembleia de Deus, entre elas a Pedreira, depois veio o Sebastião ali, né? Sim. Então, muitos anos eu trabalhei dentro da Assembleia de Deus, continuo tendo uma boa amizade, né, com os irmãos da Assembleia de Deus. Na verdade, eu tive privilégio, por conta também da comunicação, de transitar nas várias igrejas. Então, na Igreja do Evangelho Quadrangular, eu tive privilégio, né, eu digo que eu tive o privilégio de dirigir as 3 rádios evangélicas. É mesmo? Né, eu dirigi a rádio, na época, Transpaz, da Assembleia de Deus. Que agora é Boas Novas? Que agora é Boas Novas. Dirigi a Guajará FM, na época que agora é Liberdade, mas já estava com a Igreja Quadrangular, e dirigi a Rádio Amazônia Viva da Assembleia de Deus de Madureira. Então, eu posso dizer que eu sou o único radialista evangélico que dirigiu as 3 rádios. Tá certo. Então, por conta disso, tive muito trânsito dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular, com o pastor Josué, com Paulo Queiroz, com o Lorival Pereira, né? Com o Luiz Antônio, na época, muitos pastores que hoje estão, alguns até foram embora do Brasil. E na Assembleia de Deus, várias congregações. Então, na Assembleia de Deus, eu aprendi a orar. Eu também. Né? Eu aprendi a orar na Assembleia de Deus, né? Verdade. Desde o meu nascedouro. É um povo muito sério então, mesmo. Que leva, né? Infelizmente, é claro que
Não quer dizer que a Igreja Assembleia de Deus hoje está do mesmo jeito. Não, muitas coisas mudaram. Algumas melhoraram e outras não. Mas isso acontece em toda a igreja, Verdade. não é? Né? Isso, infelizmente, é o passar dos anos mesmo. Toda e né? qualquer instituição, né? Começa a ter algumas... Enfim, mas é um lugar ainda onde a gente realmente encontra pessoas que oram, que buscam a Deus. Verdade. Né? Você vê a Igreja do Evangelho Quadrangular com um trabalho evangelístico fantástico, né? Sempre realmente no front de batalha do A gente evangelismo. precisa aprender com essas pessoas, E vai aprendendo. né? A Igreja E reter o que é Batista bom. com uma dedicação mais intensa no estudo da palavra. É verdade. Aí o que é que eu faço? Eu pego um pouco de cada uma e vou montando aqui Então a minha... nós, porque eu né? faço a mesma coisa. A gente vai... né? Os irmãos da Deus e Amor também, Deus tem e um carinho Amor. tão especial por eles. Um povo realmente que gosta de orar. Aqueles né? oram, viu? Aqueles gostam de orar. Eu amo muito a Deus e Amor também. E hoje, por exemplo, quando eu quero escutar uma palavra um pouco mais rebuscada, eu vou ouvir os presbiterianos, Sim. vou ouvir os batistas, né? Aham. E a gente vai, claro, que eu tenho uma linha, uma coluna dorsal teológica, né? Que é a que eu acredito, mas eu vou, né, pegando, não vou fazer um Frankenstein, né? Mas a gente consegue montar uma tapeçaria boa, né, com as... Retendo o que é bom retendo de o que é bom de cada cada um. instituição, né? E a grande questão é o reino de Deus. Isso mesmo. Né? Assembleia de Deus, Quadrangular, IBMA, Deus é Amor, isso tudo aí é a parte institucional. Né? É a parte institucional, com seu CNPJ e às vezes até com seu conjunto de normas e regras internas. E existe a igreja invisível, né? A igreja como corpo de Cristo. Verdade. Que eu sou irmão do irmão da Deus e Amor, da Assembleia de Deus. A gente vai brigar, porque irmão briga, né? Mas aí tem o Espírito Santo de Deus, né? Que sempre vai... Nos reconciliar. Porque assim, quando você vai para o campo missionário, que você vai para um lugar de muita dificuldade, de muita luta com relação à pregação do Evangelho, você não quer saber se aquela pessoa que diz, eu creio em Jesus, se ela é da Quadrangular, da Assembleia de Deus, você encontrou alguém que crê em Jesus, vem cá, me dá um abraço, meu irmão. Né? Exato. Porque em lugares difíceis. Aqui não, que a gente tem facilidade de pregar o Evangelho em cada esquina, eu quero orar onde eu vou. Temos essa liberdade, temos, né? Mas em lugares que não tem, se tiver uma pessoa próxima da gente que diga, eu creio em Jesus, você já quer abraçar essa pessoa. São fogos de artifício, verdade. Coreia do Norte é um, né? Sim. Ali é tão difícil a entrada do Evangelho. É um desafio para os nossos irmãos que estão lá, mas a gente segue aqui na oração por aqueles que estão em países onde há essa opressão maligna e a falta de liberdade de expressão e de culto. Então, nós temos que aproveitar a oportunidade, porque aqui nós temos ainda, né, essa liberdade de cultuar o nosso Deus, e nós temos que fazer mesmo isso. Porque nós estamos vivendo dias difíceis, os dias tendem a piorar, mas nosso coração estará guardado no Senhor através da presença do Espírito Santo. O Senhor tem me levado muito em algumas igrejas para falar sobre a doce presença do Espírito de Deus, que é um espírito alegre, que é um espírito que vive em paz, que é um espírito que gosta de se reconciliar, é um espírito maduro. Então o cristão precisa ter o Espírito de Deus na sua vida. Até me emociona ao falar isso, porque o Espírito Santo precisa estar diretamente relacionado à vida do cristão. Com certeza. Ele precisa nortear os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos, sejam quais forem. Em tudo, o Espírito de Deus precisa nos direcionar, para que nós, de fato e de verdade, tragamos o reino de Deus, né, para essa terra. Então, assim, de uns tempos para cá, eu li um livro chamado Fruto do Espírito, que é o amor. Sim. Muito maravilhoso. Um amigo crente me presenteou. E desse amor, que é o maior fruto, vem o desdobramento, né? Exatamente. Da alegria, da paz, da mansidão, a benignidade. Então, eu tenho, assim, aprendido muito a amar o Espírito de Deus. Então, quando uma pessoa me para na rua e diz, olha, eu gosto muito do seu trabalho, e você noticia de uma maneira diferente, eu vejo ali a presença doce do Espírito Santo. Não, quem somos nós? Nós somos barro na mão do oleiro. Nós precisamos estar todo o tempo ali na olaria do Senhor. Mas quem nos molda, quem nos coloca um bom perfume, uma boa fragrância, é o Espírito de verdade. Deus. Ontem foi a minha pregação de ontem. Falei sobre o texto lá de João, quando Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar um outro Consolador, né? Outro Consolador, chamando o Espírito Santo de Paracleto, que é um termo muito usado no grego. Paracleto, usado por João, no caso.
Paracleto, eu fui fazer uma pesquisa, para é ao lado, né? Uhum. Cleto chamam de advogado, consolador, mas a palavra mais correta na tradução é chamado. Então, o Espírito Santo é alguém que foi chamado para estar ao lado da gente, para estar ao nosso lado. E aí eu comecei a perceber, a pesquisar onde era que esses termos eram usados lá pelos gregos. Então, o paracleto era usado para aquela pessoa que era chamada, por exemplo, para um batalhão batalhão de soldados que estavam desanimados, que estavam com ânimos lá embaixo por conta de uma perda de uma guerra, que estavam tristes, desmotivados, aí chamavam um paracleto para vir e animá-los. Então, uma espécie de coach, digamos assim, que vinha animá-los, que vinha trazer palavras de incentivo, treinar para levantar o ânimo. É o Espírito Santo. Olha que Quando a gente está maravilha. entristecido, para baixo, ele vem para nos ajudar, para nos levantar. Nos mostrar uma outra direção. Era também usado para aquele especialista que era chamado quando uma pessoa tinha uma decisão muito importante para tomar, e aí era algo muito... Aqueles nós que a gente fala que não sabe como desatar, aí esse especialista era chamado para orientar, para aconselhar, para acompanhar, para mentorear. É o Espírito Santo de Deus, que foi chamado para estar ao nosso lado naquelas decisões nos impulsionando difíceis. para frente, né? Por exemplo, imagina a decisão, vou sair da Assembleia de Deus, vou para a IBMA. O Espírito Santo vem te auxiliar, diz, olha, por aqui. É verdade. Né? É o Espírito Santo de Deus. Eu senti paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Né? Foi. É maravilhoso. A gente podia fazer um programa aqui só falando do Espírito Santo. Com certeza. Ele precisa estar na nossa vida. E olha, faz toda a diferença. Que maravilha. Mas, Daniele, chegamos ao fim. Mas já por acabou. Incrível que pareça. Já? Se passaram 2 horas? Eu digo quando a gente tiver... Porque a gente ainda não está fazendo o programa ao vivo, né? Ah, sim. Então, a gente pretende alguns programas fazer ao vivo. Amém. Né? Vamos puxar a internet para cá, para trás, para a gente poder fazer ao vivo. Aí a gente vai poder ficar até 3 horas, 4 horas conversando. Aí só me convida de novo. Aí eu chamo você de novo aqui. Mas muito obrigado por ter vindo. Foi papo, Imagina. como a gente falou lá no início, né? Que seria um bate-papo espontâneo, né? Eu sei que é muito comum para quem trabalha com jornalismo pegar logo a pauta, né? Qual é a pauta, bora ver qual é o roteiro dessa entrevista, quais são as perguntas. Né? Eu tenho convidados que me mandam, né? A relação de perguntas. Olha, você pode perguntar isso, eu digo, olha, eu não vou olhar para isso. Porque eu quero conversar espontaneamente. Né? Para a gente conversar. Eu quero perguntar aquilo que eu tenho curiosidade, que eu sou um porta-voz de quem está me ouvindo lá. Falo para os meus amigos, eu convido psicólogos para vir para cá de Orlando. Não vamos ficar falando termos técnicos aqui da psicologia, para a gente realmente poder ter... Falar a linguagem do povo. Falar a linguagem do povo. É gente como a gente. Conseguir chegar até eles, né? Isso. Então, esse foi um papo e foi muito bom. Eu amei. Bom ver que você, desde criança, continua com a sua fé intacta, crescente, amadurecendo em Deus, né? Como profissional, Deus te levou, né, para essas alturas. Eu sei que tem muito mais ainda de Deus para a tua vida. Mantendo o coração em Deus, né? Essa é uma oração que eu faço constantemente, né? Que Deus mantenha o meu coração nele, né? Porque se a gente estiver linkado a ele, a gente vai sempre frutificar e vai para os lugares certos. Eu quero muito agradecer a equipe que me convidou. Foi um prazer revê-lo. O senhor realmente não mudou nadinha, gente. Eu não sei como é que ele consegue se manter tão jovem com o passar dos anos, mas foi um prazer inenarrável estar aqui. Obrigada pela entrevista, obrigada por essa honra que o senhor me concedeu. Primeira vez que eu participo de um podcast. Tinha vontade, mas não tinha oportunidade. Pronto. E aqui, esse foi o momento de Deus. Escolheu esse momento para que eu fosse abençoada pela sua vida e pudesse estar compartilhando um pouquinho aqui sobre as experiências do jornalismo, mas acima de tudo a experiência da oração, de estarmos em comunhão com o Senhor. Não importa a profissão que você escolher, leve o Senhor para a sua profissão, escolha Jesus, opte por Deus todos os dias e tenha certeza de uma vida não sem lutas, mas lutas precedidas de vitória. Muito obrigada, que Deus abençoe o programa e até a próxima oportunidade, se Ele nos permitir. Maravilha. Então, gente, você já sabe, né? Manda para muita gente o programa, que esse programa realmente possa alcançar muita gente. Você conhece alguém que é jornalista, que está se formando em jornalismo, que está saindo agora da faculdade, ou está entrando na faculdade de jornalismo?
esse programa é para essa pessoa. Você conhece alguém que está aí servindo a Deus, que está no Ministério de Louvor? Você conhece um jovem que precisa ouvir aquilo que a gente conversou aqui? Enfim, manda para o grupo da família, manda para o grupo do condomínio, do futebol, da igreja, para que muita gente acesse a gente e siga a gente. Lógico, você pode se inscrever aí. E quando você mandar o programa, já vai dizendo, olha, te inscreve nesse canal aqui, que é muito bom, porque, olha, não é querer falar não, mas que é bom tá? E só mais um conselho para o jornalista cristão que está nos assistindo nesse momento. Não se cale, não seja conivente com o pecado, com o erro, não se preocupe com as retaliações, porque maior é aquele que está na sua vida. Eu sou a prova viva de que vale a pena servir a Jesus, vale a pena abraçar o evangelho, ser fiel, por mais que apareçam lutas, dificuldades, pessoas que se levantam para prejudicar a sua vida, mas olha, Deus, Ele é Deus, Ele tem aberto portas na minha vida, me dado oportunidade, mesmo quando algumas pessoas se levantaram contra por causa da minha fé, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Então eu incentivo a você a continuar sendo firme, a continuar convicto nos seus princípios, porque Deus vai honrar você e você vai ver mais um milagre na sua vida. Que maravilha! Então, até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau.